Oi pessoal, boa noite. Eu sou a professora Mariana, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter a nossa terceira aula da disciplina de alimentos funcionais. Hoje nós vamos falar sobre os compostos bioativos. Como a gente falou na aula passada, os compostos bioativos são compostos que apresentam atividades que atuam não como nutrientes, que apresentam benefícios à saúde das pessoas que os consomem, então apresentam atividades biológicas benéficas à saúde, tá? Os compostos bioativos são obtidos a partir de vegetais, de plantas, e são produzidos como metabólitos secundários. As plantas produzem esses compostos químicos, esses metabólitos secundários para sua sobrevivência, para sua subsistência. Então, esses metabólitos secundários, eles são produzidos, por exemplo, para polinização, para evitar ataques por micro-organismos, para que o fruto seja atrativo, por exemplo, por isso que às vezes a gente tem mais compostos bioativos na casca, ou para proteção da semente, por isso que às vezes a semente é mais rica em compostos bioativos e assim por diante, tá? Por que a gente fala em metabólitos secundários, né? A gente tem os metabólitos primários, que são os metabólitos que derivam da fotossíntese, que ajudam a planta a aumentar a sua capacidade de sobrevivência, superar os desafios locais e permitem interagir com seu entorno. Os metabólitos secundários, eles são um grupo que não são metabólitos primários, ou seja, que não fazem parte da fotossíntese, tá? Nem da fotossíntese, nem da respiração da planta. Tá? Então, os metabólitos secundários, eles podem ser divididos em 3 grupos distintos: terpenos, compostos fenólicos e compostos nitrogenados. Todos eles derivam do metabolismo primário da planta. Então, aqui eu tenho a via metabólica, né? A gente tem aqui a glicólise, então a gente tem o metabolismo da planta a partir da glicose, certo? E a partir daqui a gente vê que a gente tem as vias de onde vão derivar os metabólitos secundários. Nas plantas, os metabólitos secundários são essenciais, como eu falei, para o crescimento e para a reprodução dos vegetais, além de atuarem como agente antipatogênico e contribuírem na pigmentação. Em alimentos, são responsáveis pela cor, a astringência, aroma e estabilidade oxidativa, tá bem? Então, aqui a gente tem da fotossíntese, a gente tem a glicólise, né, quebra da glicose para fornecimento de energia, crescimento, etc. Daqui a gente tem a via do ácido chiquímico, do ácido mevalônico, e a partir daí a gente tem 4 vias: a via do ácido chiquímico, do ácido malônico, mevalônico e não mevalônico, tá? Então, a partir do metabolismo primário e a partir da via do ácido chiquímico, a gente tem a produção de compostos fenólicos. A gente também tem a produção de compostos nitrogenados secundários. A partir da via do ácido malônico também tem a produção de compostos fenólicos. A partir da via do ácido mevalônico tem a produção de terpenos, e da via de ácido de não mevalônicos também tem a produção de terpenos. Vocês não precisam decorar isso é só para mostrar para vocês quais são as vias, porque é a partir dessas vias que a gente vai estudar as classes de compostos bioativos, tá bem? Então, cada família de compostos bioativos tem uma característica estrutural particular que decorre da forma como
esse composto é constituído na natureza. Então, a partir de como ele é produzido, esse composto vai ter uma característica química peculiar, tá bem? Então, como eu falei, ó, a gente tem a via do ácido chiquímico, a via do ácido malônico, não ficou bom isso, do ácido mevalônico e a via do não mevalonado, que é aqui o número 4, ok? Então, começando pela via do ácido chiquímico, a gente tem toda a produção de compostos fenólicos, flavonoides, ácidos fenólicos, e aí, então a gente vai começar vendo as classes de compostos fenólicos, tá? Então, por exemplo, começando das classes mais simples para as mais complexas, tá? A gente tem as classes mais simples, que são os fenólicos simples, depois a gente tem os ácidos hidroxibenzoicos, depois acetofenol, ácidos fenilacéticos, depois ácidos hidroxinâmicos e fenilpropanoides, depois naftoquinonas, depois as xantonas, estilbenos, antoquinonas, aí começam os flavonoides, isoflavonoides, as lignanas, neolignanas, os biflavonoides, as ligninas e os taninos condensados, que são condensados de flavonoides que têm uma estrutura mais complexa. Tá bem? Então, existem inúmeras classes de compostos fenólicos. Dentro, por exemplo, de flavonoides, tem mais de 200 tipos de flavonoides diferentes, tá? Então, todos eles têm sido muito estudados, a maioria deles tem efeitos benéficos na saúde. Então, a gente vai dar ênfase aos ácidos fenólicos, aos flavonoides, isoflavonoides e taninos condensados, inicialmente, tá bem? Os ácidos fenólicos, os fenólicos de maneira geral, eles caracterizam por ter um anel benzênico e um grupamento carboxílico, um ou mais grupamentos hidroxila na molécula, que conferem propriedades antioxidantes tanto para os alimentos como para o organismo. Sendo por isso indicados para o tratamento e prevenção do câncer, das doenças cardiovasculares e outras doenças. Então, hoje a gente vai falar sobre o ácido cinâmico, o ácido cafeico, ácido vanílico e ácido percumárico, tá bem? Bem, o ácido cinâmico, ele tem atividade antioxidante. gente, só um detalhe. Eu sempre vou falar qual é a atividade que tem ou alguma informação e vou colocar esse DOI aqui. Esse DOI é essa sigla significa identificador do documento, enfim, é uma sigla que significa mais ou menos isso, tá? Mas a partir desse númerozinho aqui, se vocês copiarem e colarem esse númerozinho aqui, e vocês entrarem no Google e digitarem Sci-Hub e colarem aqui o DOI, vocês vão ter acesso ao artigo, mesmo que ele não seja um artigo de livre acesso, um artigo aberto. Então, às vezes, tem alguns artigos que são pagos, mas se vocês entrarem pelo Sci-Hub, geralmente vocês conseguem acessar. Eu não sei se vocês já tinham conhecimento disso, mas de qualquer forma, eu coloquei aqui para vocês saberem. Isso vale para qualquer um, tá? Então, eu sempre vou colocar aqui o número do DOI, que é o Diretório de Identificação, e aí vocês copiam e colam lá. Vocês vão ter acesso, tá bom? Então, o ácido cinâmico, ele tem atividade antioxidante, anti-inflamatória e anticâncer.
Além disso, estimula a secreção de insulina, melhora a funcionalidade das células beta do pâncreas, aumenta a via de sinalização da insulina, o retardo da digestão de carboidratos e a absorção de glicose, tá bem? O termo cinâmico deriva da especiaria canela. Canela em inglês é cinnamon, né? Eu nunca esqueço porque tem cinnamon roll, que é acho que o pãozinho, a sobremesa mais gostosa que eu já comi na minha vida. Então, o nome científico da canela é Cinnamon zeylanicum. E a canela já era usada desde a antiguidade como aromatizante e era conhecida pelas suas propriedades estimulantes, como antisséptico, inseticida. A casca da canela contém quantidades consideráveis de cinnamaldeído, que é um aldeído volátil responsável pelo sabor picante, doce e quente da canela. Então, os ácidos cinâmicos, eles também estão disponíveis em outros produtos além da canela. Então, os grãos de café, chá, mate, cacau, maçã, pera, fruta cítrica, uva, alguns vegetais de brascas, espinafre, beterraba, alcachofra, batata, tomate, aipo, feijão, cereais. Tá, professora, e daí? E daí, pessoal, por que a gente estuda gastronomia funcional? Porque quando a gente tem esse conhecimento, a gente pode utilizar desses alimentos funcionais visando uma melhoria da qualidade nutricional da preparação da refeição que a gente está elaborando, né? Então, se eu tenho conhecimento desses benefícios do ácido cinâmico, eu posso então utilizar mais desses alimentos que são fontes do ácido cinâmico, desses compostos fenólicos e assim por diante, ok? Bem, aqui do Sci-Hub eu já expliquei para vocês. O segundo composto fenólico que eu vou falar para vocês é o ácido cafeico. O ácido cafeico é um derivado do ácido hidroxicinâmico. Ele tem um grande potencial de atividade antioxidante, anti-inflamatória e antineoplásica, tá? Então, evita o desenvolvimento de câncer. Aqui tá o DOI também. E também neuroprotetiva. Tem alguns estudos também que mostram que o consumo de café está relacionado à redução do risco de Alzheimer. Inclusive, eu estou precisando de um café nesse momento, né? Bem, as principais fontes de ácido cafeico são o café, obviamente, vinho, açafrão, manjericão, tomilho, orégano, repolho, entre outros. O terceiro composto que a gente vai falar hoje é do ácido vanílico. O ácido vanílico, como o próprio nome diz, né, ele está presente na vanila, tá? E o composto é conhecido como vanilin e a gente traduz para o português como vanilina, tá? Então, é o composto bioativo presente na baunilha, tá? O sabor doce da baunilha, ele contribui, de certa forma, para a redução da utilização de açúcar. Então, quando a gente utiliza a baunilha, a gente usa menos açúcar numa preparação. E a baunilha, ela tem um efeito cardioprotetor. Além disso, ela tem um efeito contra a hiperinsulinemia, a hiperglicemia, a hiperlipidemia, aliviando a resistência hepática à insulina e a inflamação em ratos alimentados com dietas com grande quantidade de gordura, tá? Então é um estudo ainda
em animais, mas que já indicam benefícios à saúde, né? Além disso, esse estudo ainda diz que recentemente foi estudado, né, efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios, anti-adoecimentos, antimicrobianos, hipolipidêmicos, propriedades antilipidêmicas de extratos de vanila, chamando a atenção da indústria farmacêutica. Então, eles citam 6 estudos, né, mostrando essas propriedades do ácido vanílico, tá? Então, aqui está a forma da vanila, ok? A forma química, e a vanilina, né, o ácido vanílico, também está presente na arnica, na camomila, em algumas outras fontes. Então, o chá de camomila também tem uma série de propriedades, não só existem alguns estudos que mostram, por exemplo, que a camomila tem um fator comprovado cientificamente ansiolítico, tem um efeito ansiolítico, né? Então, que é um efeito protetor cardiovascular. Então, de certa forma, estimular o consumo desses chás também é interessante. Por último, a gente vai falar do ácido pecumárico. O ácido pecumárico é um dos compostos fenólicos mais predominantes nos cereais. Ele apresenta atividade antimicrobiana e antioxidante. Ele atua na prevenção de melanomas, né, de câncer de pele. As principais fontes são trigo, aveia, tomate, cenoura, feijões, batatas e cebolas. Esse estudo aqui de 2015 mostra que a atividade biológica, incluindo atividade antioxidante, anticâncer, antimicrobiológica, antimicrobiana, antivírus, anti-inflamatória, antiagregação plaquetária, ansiolítica, antipirética, analgésica, e a atividade anti-artrite e o provável efeito contra diabetes, obesidade, hiperlipidemia e gota. Também tem um forte direcionamento para que exista essa atividade biológica também. Então, mais uma vez, pensando na gastronomia funcional, se a gente, dentro das refeições, tentar abusar da utilização de preparações com esses ingredientes, a gente está incentivando, a gente está promovendo a saúde por meio da utilização de alimentos funcionais, ok? Bem, a gente fica por aqui. Eu vou passar para vocês uma atividade, uma leitura de um texto, ok? Caso vocês tenham dúvidas, por favor, deixem aí nos comentários. Obrigada.